E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, cumpriu a agenda administrativa na cidade de Teresina. Ele hoje visitou projetos sociais e de inclusão e trabalho e renda e desenvolvimento na colônia agrícola, na penitenciária Major César Oliveira. Você está vendo aí as imagens da agenda do ministro. O ministro percorreu os locais onde são feitos os trabalhos, a produção de hortaliças, grãos. E também feitos outros trabalhos na região. Por exemplo, pães são realizados. Isso, tem. Construção civil, itens da construção civil, também lá na Major César Oliveira. Tudo isso, Elivaldo Barbosa, regulamentado, São os próprios detentos, os presos, quem fazem esse trabalho, os condenados, os apenados, fazem esse trabalho em troca de benefícios nas suas penas. Perfeito. E da ressocialização. O secretário Coronel Carlos Augusto, que é deputado estadual, tem reforçado esse trabalho, revitalizando a colônia agrícola Major César Oliveira. E o ministro Wellington Dias, ao conhecer de perto essas experiências mais recentes, vai procurar estabelecer parcerias ou vínculos com programas que estão vinculados ao cargo que ocupa nas planadas dos ministérios. O Wellington Dias, inclusive, falou a respeito dessa agenda nas penitenciárias. Qualificadas no padrão de empresas, padrão da construção civil, padrão do comércio, padrão da área de confecções, enfim, das mais diferentes áreas, e ali ter uma condição de, ao sair, ter ali já um emprego, ter um apoio para colocar um negócio. Aí eu quero botar uma panificadora, o outro quer colocar ali uma empresa de bloquetes, o outro de pré-moldados, o outro quer colocar um ateliê, garantir ali uma condição para a produção agrícola. E nós temos recursos e temos programas. Então, aqui com o secretário Coronel Carlos Augusto, nós vamos integrar essas ações do governo do Estado, com o governador Rafael, com o presidente Lula. Garantir que, com isso, a gente alcance ainda um resultado maior. Mas o Piauí já é uma referência nacional nesta área. O ministro também falou a respeito das discussões e a aprovação do orçamento. Analisou essa aprovação do orçamento que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Foram 3 meses de atraso na votação até que se chegasse à aprovação do orçamento para 2025. O presidente Lula é um dos poucos presidentes do Brasil que já no mandato anterior colocou o país, como ele diz, aprendeu com a mãe dele, ou seja, a receita não pode ser menor do que a despesa. E, veja, recebeu, você nem imagina, a bagaceira que recebeu em 2023. E ali, com tudo de grandes desafios que a gente enfrentou, já no 3º ano de mandato, alcança esse resultado. O nosso ministério, por exemplo, esse ano, a gente abriu com nós abrimos com um orçamento de 175 bilhões, já fechamos o ano de 2024 com 168 bilhões, já com uma economia, e este ano, novamente, nós estamos prevendo 7,7 bilhões de economia, e uma economia com eficiência no combate à fraude, à irregularidade e eficiência na superação da pobreza. Lívia, ontem você trouxe no Jornal Cidade Verde o resultado dessa votação, nessa apreciação quase 3 meses depois do orçamento. Que teve um time muito tardio, Joelson, com prejuízos, inclusive, para setores de investimento do país, como também reajuste salarial de servidores nacionais, mas que chega, a partir de agora, para fazer essa resolução e com um custo político muito grande, já que a barganha com o Centrão foi amplamente articulada, foi amplamente realizada, um diálogo que foi necessário, se fez necessário a partir do momento em que a base governista foi cada vez mais diminuída e o Centrão se expandiu dentro do Congresso Nacional. Então, a partir de agora, é tentar executar esse orçamento da melhor forma e também
prevenir as estratégias para o próximo ano, já que no momento em que o governo do presidente Lula teve que fazer algumas pretensões em referência ao Centrão, uma estratégia eleitoral foi prejudicada para o próximo ano. O Wellington Dias, o ministro Wellington Dias, analisou o assédio da oposição a grupos ligados ao governo. Segundo ele, quem for governo vai ter que se posicionar. Acompanhe. Eu sempre olho e vejo que a maturidade de líderes, quem é governo, quem é oposição, enfim, dialogar, não é? Isso vejo com naturalidade. Em 2026 é o ano da eleição. Quem é governo, quem é oposição, é oposição. É assim que se trabalha, tanto pelo governo federal como pelo governo estadual. Eu vejo uma condição muito, muito melhor do que nós já tivemos em outros momentos. Primeiro, respeito à população. Trabalho é o que o povo quer e é isso que estamos fazendo no Piauí e no Brasil. Depois, aqui esse diálogo para que esse time que chegou até aqui possamos organizar. Cada um quer saber, eu quero saber se aqui, na chapa onde eu estou aqui, eu tenho chance de vitória, se eu sou apoiado para essa vitória. E isso, temos um governador agora com bem mais experiência e certamente estarei de coadjuvante aí com outros aí para a gente organizar um bom time, como a gente chama, o time do povo, e se Deus quiser, construir uma grande vitória em 26. O ministro se coloca na condição de coadjuvante nesse processo, Lívia, e ao se colocar nessa posição, já ajuda a dar uma organizada nas ideias, nas lideranças também. Mas ele vai ser um ator importante nessa construção de alianças ou reforço de união entre essas siglas que hoje fazem parte do palanque de Rafael Fonteles e que, de algum modo, ele ajudou a construir, na verdade, né? Amigos, siglas à parte, mas até que ponto, Joelson? Porque existe, sim, uma necessidade de estipular territórios políticos dentro do estado do Piauí, dado que a eleição do próximo ano ela não vai ter o mesmo perfil que a eleição municipal, em que em um município poderia ter um prefeito, um candidato a prefeito que apoiava Ciro Nogueira como senador e tinha também o apoio do governador Rafael Fonteles, em que tinha o Partido Progressistas como cabeça de chapa e o vice um Partido dos Trabalhadores. Existia esse simbolismo e esse mix muito plausível dentro da eleição municipal, porque são recortes diferentes. Mas numa eleição estadualizada, existem lados muito bem desenhados. E dentro desse desenho existe o simbolismo de qual lado estará cada agente político. E por mais que o ministro Wellington Dias destaque que será um coadjuvante nessa novela quase que quixotesca aqui no Piauí, ainda assim tem a necessidade de estipular a presença em cada um dos seus aliados políticos. E com a ida de Temístocles Filho para um encontro com o Ciro Nogueira, pode não representar nada, mas o que demonstra para os aliados, o que demonstra para o público em geral que acompanha a política, é de que existe uma questão a ser resolvida. Então, por mais que não tenha sido tratada sobre política, a política ela está também no simbolismo. E Erivaldo Barbosa? Eu colocaria, eu vendo vocês falar a respeito, uma das questões a serem... Tem muitas questões a serem resolvidas. Uma delas é, inclusive, qual o papel que terá Temístocles Filho em 2026? Exatamente. É uma dúvida, né? Uma interrogação. Como vai ficar o MDB? Ficará com 2 vagas? Essas 2 vagas serão vice-governador e a vaga de senador, com Marcelo Castro? Tudo isso tem um ponto de interrogação. Agora, sobre esse alerta feito pelo coadjuvante, como ele mesmo se intitula, o Wellington Dias, que eu acho que ele é titularíssimo nesse panorama ou nesse cenário, foi bem claro, até porque ele viveu muito bem, de perto, essa situação quando ele foi governador. Quando ele foi governador, o Progressistas era aliado. Joel, você lembra que em 2018 foram eleitos, começou o governo em 2019 e ali o PP já alertava o governo para determinadas ações, discordando ali, outra ali, votando contra matérias que o governo enviava para a Assembleia Legislativa. O que fez o Wellington Dias governador? Ainda em 2019, a eleição só foi em 2022. Foi a Brasília, com uma comitiva de lideranças, eu lembro que foi o secretário de governo, Osmar Júnior, Marcelo Castro, como aliado também do MDB, foram na residência do senador Ciro Nogueira, chegaram lá, foram bem claros. Aqui acabou a aliança. Governo é governo, oposição é oposição. O Progressistas foi para a oposição.